Silvia, tu vai colocar a apresentação aí, né? Sim. Vocês estão vendo, né? Ou não? Estamos vendo sim. Tranquilo. Tá. Aqui eu vou explicar um pouco sobre a poda Simonite, que é um formato de poda que foi feito na Itália, né, por Marco Simonite, né, Pierpaolo Circa. Esse formato de poda ele foi desenvolvido porque a videira começava a dar declínio após alguns anos de cultivo e ela começava a morrer, né? Então, eles começaram a observar que tinha algum defeito, não sabia se era em solo, se era variedade ou o quê, mas existia um declínio, né? Vocês podem ver, essa é a primeira imagem ali da poda Simonite, né? Que mostra bem o que é a poda Simonite, né? Esses são os dois criadores, né? Esse daqui não dá para ver o mouse, né? Esse daqui é o Marco Simonite e esse é o Pierpaolo. A uva, originalmente, ela é uma liana, ela tem o hábito de crescimento que tem que se segurar em árvores, né? E, no caso, a uva em si, ela tem a sua origem, né, cultivada sempre com o ser humano, né? Antes, claro, ele existia, mas quem começou a adaptar e fazer a uva nesse processo foi o ser humano, né? Existem dois métodos de cultivo. Que é usando árvores, né? Que é o etrusco, e o outro que é o grego, que é usando sustentação morta, né? No estado natural, essa é uma imagem de uma Vitis maritata que é conduzida na Itália, né? Que ela é deixada livre e vão colhendo e podando a cada 2, 3 anos, mas não tem uma poda certa. Quando o ser humano ele começou a se adaptar e cultivar a videira, ele teve que usar poda, porque senão ela tomava conta por tudo, né? E a produção era baixa. Então, eles começaram a fazer poda, só que a poda resultou em alguns problemas, que são esses. Podridões dentro da videira, né? Como aqui do canto aqui direito, que entram no tronco, porque a videira tem uma característica que ela não fecha suas feridas, sim, ela forma um calo, ela seca. Então, existem vários tipos de poda, né, que são usados, né. Na Europa, eles usam 2 formatos, que é o guiot e o cordão esporonado, né. O cordão esporonado seria esse, e o guiot de cima. Só que nas 2 formas, fazendo uma poda errada, entra podridão lá dentro. Esse é o formato de guiot, se pode ver que na Europa eles chamam de testa de Salice, que é a cabeça de salgueiro na realidade, que mostra o tronco e as podas sempre ali que formam uma podridão, né? Aqui está o cordão esporonado, né? Tem-se a ideia que quanto mais curtos os ramos, mais produtiva é a uva, né? Que é uma coisa errada, e que aporta doença, uva e declínio. Vários tipos de uva estão tendo declínio, principalmente as uvas que na Itália são como a malvásia e esse tronco que tem a madeira mais mole. Aqui no Brasil está acontecendo bastante declínio em videiras que são como algumas uvas da Embrapa de madeira mole, né? O Marco Simonite, ele teve a ideia quando ele visitou uma ilha da Sicília, né, e observou o alberello. O alberello é uma planta que é conduzida porque lá o clima não daria para uva, mas os fenícios, gregos, romanos cultivavam a uva lá. E o que acontece? Esse cultivo de uva lá, ele é específico, uma variedade chamada Moscato Bianco de Alexandria, moscato branco, né?
e que eles podem só de 2 gemas, mas olha o formato que é um formato de árvore mesmo, alberello quer dizer árvore, arbusto. Então, nesse formato, elas não morriam, elas duravam anos. Então, ele foi lá e pesquisou o porquê. E foi pesquisando, até que ele descobriu o porquê. Era o formato que o alberello era conduzido, né? Porque eles tiravam a gema de cima e deixavam de baixo. Então, sempre tendo o fluxo livre da seiva. Aqui, do lado esquerdo, existe a poda que não é... a planta que não é podada no método Simonite, né? Dá para ver o declínio, porque ela não está obedecendo o fluxo da seiva. E do lado direito, a poda com Simonite, né? O vigor da planta em relação a plantas de mesma idade. Aqui está o erro do cordão esporonado, que é de não deixar ramo, que a uva é uma das poucas plantas que não deixam ramo nenhum, né? Na planta em si, eles querem tirar ramo porque parece que a uva fica improdutiva com ramos, mas é a poda errada que deixa a uva improdutiva. Aqui está um cordão esporonado, né, ramificado, no método de Simonite, né. Aqui está uma planta, como é que ela é conduzida. Você pode ver que mesmo tendo um aumento dos ramos, mas ela fica sempre naquele pedaço, porque a poda é feita da forma certa, né? Ela não tem um crescimento. Você pode ver aqui, ó, há 4 anos atrás, há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás. Ela vai evoluindo, mas de pouco em pouco, né? Aqui, ó, aqui mostra como é que o fluxo da seiva, ele passa, né? Aqui tem um livre fluxo da seiva, e sempre se deixa a gema de baixo, para ser o próximo esporão, como aqui, e a gema de cima, se necessário, formar uma vara, como é o caso aqui. Esse formato de poda, ela pode ser usado em qualquer lugar, só que tem que ser adaptado a sistema de condução e tipos, mas é o mesmo princípio. Ela consiste em esporão e vara. Tem só o esporão, que no caso é das variedades de vinho, né? Mas, em princípio, as variedades como da Embrapa e outras variedades, elas podem ser conduzidas dessa forma normalmente. Aqui, ó, mostra as zonas onde seca, né, aqui em cima, e o livre fluxo. Não tem nada que impeça o fluxo da seiva. Nesse formato, vai aparecer gemas, né, que vão brotar no fluxo da seiva, e elas devem ser tiradas, essas gemas, para baixo do tronco, onde são as brotações normais, porque vai aparecer um monte de gemas, né, que vão brotar. Aqui é um formato que mostra as gemas de coroa, que eles chamam, né, em italiano, gema de corona, que é onde se deve cortar, para não entrar o seco lá dentro. O melhor seria cortar mais alto, mas quando se quer eliminar um ramo, se corta aqui. Aqui tá o formato de condução, né? Deixando uma vara e um esporão. Sempre o esporão do lado de baixo, que então ele continua em si o caminho da seiva, né? E a vara sempre em cima, depois no ano seguinte se corta e se deixa a outra vara que criou no esporão e ali se vai. Aqui está um cordão esporonado, né? Você pode ver a ramificação, né? O tamanho dele, e nesse formato depois se vai abaixando a planta e sempre vai ficar no mesmo patamar, né? E não precisa se preocupar com o tamanho de planta. Aqui está o cordão esporonado, que é o mesmo método das duas formas, né? Que é sempre cortando a parte de cima e deixando o ramo de baixo, então o livre fluxo da seiva. Em alguns casos, a gente tira essa gema e deixa essa, porque ela sempre tem que ter um livre fluxo, se deve avaliar isso, né? Mas o segredo em si é o livre fluxo. Aqui está a imagem que eles estão tirando ali a parte a poda do ano anterior, né, que foi deixada como produção, e deixando o esporão aqui embaixo, né. Aqui ele vai tirar tudo e sempre vai ter um fluxo embaixo na planta. Aqui é uma planta de 1 ano,
né? E usando em sequência, né? Aqui, ó, quando se planta, né? Aqui no caso eles compraram a muda, veio 2 ramos. No ano seguinte se tira um e deixa só com 2 gemas, vai brotar de novo 2 gemas, se tira uma e poda a outra mais alta, que vai formar esse daqui. Vai se tirar as brotações aqui embaixo e deixar 4. Mas isso é uva enxertada, não dá para usar em uva normal, né? Assim, sem ser enxertada. Aqui ela vai ser deixada os 4 ramos, eles vão produzir. No ano seguinte, se vem e se corta aqui, né? E deixa esse de esporão e esse se curva, mas esse é o método de condução na Europa, que é o guiot, só que esse é um guiot ramificado, né? Esse método não precisa ser usado em videiras normalmente aqui no Brasil, eles usam outros métodos, porque as videiras e os cavalos têm um vigor. Aqui eles usam plantar de 1 metro uma planta da outra, porque eles querem vinho. Quanto menos produção, melhor. Aqui no segundo ano ela vai brotar tudo, né, que foi o processo que eu descrevi aqui, né, o corte, eles viram assim, vai brotar tudo de novo. Aqui eles deixam essa com uma gema e cortam aqui. E essa vira de novo. E vai formando cada vez esse formato, né? Ó, todo ano esse formato. Deixa uma de esporão, deixa de baixo para virar vara e corta o excesso, né? Então, sempre vai formando. E a planta não vai crescendo muito. Você pode observar que ela não cresce em exagero, né? Então, isso é um erro. É um erro fazer com a planta em si, se não conduzir de forma certa, né? Aqui embaixo está o guiot, né? O ramificado aqui, mostrando que a planta está sadia. E aqui eles cortaram uma madeira de um guiot que foi conduzido nesse formato. Você pode ver que a madeira é limpa, porque não tem entrada de fungos na madeira, então ela não apodrece. A Malvasia, ela estava em declínio, que é uma variedade de uva da Itália, uma uva branca, para vinho branco, né, espumante, e ela estava em declínio na Itália e aqui no Brasil também, mas aqui no Brasil ainda não descobriram esse formato de poda. E lá eles começaram a reverter o problema só apenas com esse formato de poda. A Malvasia começou a voltar, né? Como também no Rio Grande está acontecendo problemas com a Violeta, né? Uma variedade da Embrapa que os primeiros anos é produtiva e depois acabou, né? Ela não produz mais, eles estão tirando. Com esse formato de poda, eu acredito que volte, porque ela tem uma madeira muito mole e o fungo entra e interrompe o fluxo da seiva. Sem seiva, ela morre. Então é por isso que dá declínio, né? Aqui estão mostrando como é que a planta fica e depois se deve saber tirar ramos, né? Fazer desbrota, porque infelizmente o pessoal tem dó de tirar um raminho, né? E se deve organizar a planta, porque ela não chegou ali num formato natural. Olha como a planta aqui da esquerda, ela tem brotações, e se deve retirar essas brotações porque é excesso, senão ela não vai brotar ponta, né? Então aqui, ó, se tira as brotações que é para baixo, né, do tronco, né? Quando ela brotar, tiver com 15 a 20 centímetros, se vai ali, se desbrota. E se deixa ela nesse formato, sempre com livre fluxo, um esporão, que será a próxima gema, a próxima vara do ano seguinte, e quando acontecer a poda, a gente tira aqui, ó. Esse ramo vai ser tirado, né, aqui, vai deixar essa que vai ser a futura vara, e esse o futuro esporão, porque é sempre vara em esporão, para ter a condução certa e sempre o livre fluxo da seiva, ó. Que o segredo é o livre fluxo da seiva. Aqui é uma planta minha, né, uma Bordeaux, que eu conduzi ela há 7 anos, né, sem querer descobri a poda Simonite há 4, mas sem querer eu comecei a conduzir ela, porque eu achava errado esse formato de poda de cortar ela no toco
e deixar elas brotar de baixo. Eu sempre observei que a podridão entrava e começava a dar problemas em plantas, né? Então, eu comecei a conduzir dessa forma para teste e percebi que nos galhos que tinham o fluxo livre da seiva, a produção era maior. Claro que é uma Bordeaux de pé franco, né? Não tem lá aquelas grande produção. Mas eu percebi que os ramos eram mais sadios e grossos. Foi ali que eu entendi, quando eu descobri a poda simonite, não é por coincidência que isso aconteça, né? É porque tem um livre fluxo da seiva. Então, foi aí que eu entendi. Aí, pronto. Essa acabou. Será que de continuar com a outra? Vamos só abrir um pouquinho o espaço para perguntas. Eu vou começar fazendo uma pergunta primeiro. Voltando aqui para a nossa região do Brasil aqui, que a gente tem uvas bem produtivas, né, igual Niagaras e Isabel, por aí, que tem um vigor violento. Para a gente controlar uma Niagara ou uma Isabel no modo Guyot, fazendo um Simonite, o que seria viável fazer com 2 braços, ou até deixar 4 braços para produzir e fazer essa formação do livre fluxo da seiva correndo na planta? Olha, em relação às Niagara, né, daria para fazer uma condução, eu já mostrei no grupo, pena que eu esqueci de passar para cá as fotos, né, daria para fazer uma condução de vários guiots numa planta só, né. Então, por exemplo, cada ano tu vai aumentando, porque uma Niagara tu tem que ir devagarzinho aumentando. Dependendo do local, como aqui no sul, a brotação de baixo da vara até no final da vara de 7 gemas, é parelha, né? Já em regiões mais quentes é mais difícil. Então, se é para uma condução assim de quintal, usando uma uva enxertada, daria até cordão esporonado, né? Só que, claro, sempre mantendo a planta na poda certa, né? Não exagerando no número de esporões. Eu acredito que uma Niagara, as uvas comuns em geral, eles conduziriam bem no cordão esporonado. Agora, as uvas sem semente, essas não. Aquelas têm que ser em vara esporão, porque senão elas não produzem direito, né? Era isso a pergunta? Sim, era essa sim. Obrigado. Aproveitar, tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta, pessoal, por favor? Não. Eu vou fazer um comentário que, às vezes, as pessoas que não têm muita noção com esse tipo de poda, principalmente esse método que a Silvia mostrou, de que forma eu posso usar ele sem adaptar exatamente para o método Simonete, minha poda total. A primeira coisa que eu vejo bem importante nisso é a noção de você não deixar a podridão entrar para dentro da madeira do tronco da uva. Isso, mesmo que tu não implemente essa metodologia totalmente, só o fato de você cuidar essa parte para manter a madeira sadia, utilizando essa ideia que o método Simonite tem, já vai ser um grande ganho para a planta. E se a pessoa quiser implementar, vai também ter um ganho grande, com certeza, mas só nesse fato já vai ser uma grande ajuda, e com certeza. É que, na realidade, se for para analisar, né, a poda em si, o segredo da Simonite não é outra coisa, é o livre fluxo da seiva e saber que a videira não cicatriza. Esses são os 2 pontos. Porque assim, quando tu vai com serrote numa planta, por que o médico em si, quando uma pessoa não tem circulação numa perna ou num braço, ele corta? Porque vai apodrecer. Na planta a mesma coisa, mas por que apodreceu? É aí que a gente vem na pergunta, será que não foi a poda errada? Porque na planta é só o manejo errado que faz os problemas.
Não existe outra coisa. Então, tu pode levar isso não só para a videira, mas outras plantas, porque o excesso de seiva vai sair do lado de fora, em si do ramo, que é mais fácil para a planta. A parte de baixo é onde passa o maior fluxo, por causa da gravidade em si. Então, é ali que tu tem que entender. É sempre tocar no tronco e subir com a mão. A primeira gema que tu pegar na mão vai ser aquela que vai virar o esporão, na poda simonite, mas isso precisa de um estudo em cima, não adianta pegar a primeira gema e vai ali deixar uma gema que não é. Tem que se estudar em cima nessa poda, mas o segredo mais é em relação à poda em si, entender o fluxo da seiva, né? Esse que é o interessante. Mais alguma pergunta? Eu quero pegar esse gancho aí, rapidinho. Outra coisa também, que para nós aqui, na nossa região, pessoal que é pequeno aí, que tem a plantação fundo de quintal, você fazendo esse método Simonite, você consegue obter um ganho, espaço na sua propriedade, porque a planta ela fica bem reduzida, bem menor, né? E até mesmo quem tem plantas antigas que estão tirando videiras antigas aí por excesso de espaço, pode fazer também uma adaptação por esse método também, porque você reduz bastante a planta, né? E vai ter um grande ganho com espaço. Às vezes, com a falta de espaço que você está tendo, você reduzindo ela, você vai ter um ganho grande de espaço também. Porque tem muita gente aí que deixa a uva aí consumir metade do quintal. É que na realidade uma videira assim em si, no método que mostram ali, são 2 métodos que usam na Itália, né? O Guiot, né, que são os 2 para vinho, porque na Itália não tem muita uva de mesa. As uvas de mesa são deixadas um pouco de lado. Já no Brasil é o contrário, né? As uvas de mesa têm uma maior cultivo, né, e as de vinho menor, né? Mas assim, em relação a essas condições, é porque é mais uva mesmo de vinho. O processo para tu deixar qualquer uva, o segredo é só entender o fluxo da seiva em si, que na frente se deixa sempre o esporão que vai resultar na vara e no próximo esporão, né? Para ter sempre o livre fluxo. Podemos prosseguir para o próximo assunto ou tem mais pergunta? Estão me escutando? Pessoal aí tá dormindo ou estão sem? Não, eu quero fazer minha pergunta aqui. Então, eu tô conduzindo a minha videira enlatada, né? Uma delas eu quero testar já esse método Simonite da Isabel, fazendo na videira Isabel, né? Uhum. Esse cordão esporonado que ele faz, que o Simonite faz aí, eu consigo fazer ele com mais quantidade de esporão, no caso? Sim. Porque ali no caso ele tem, normal que eles usam ali é 4, mas como eu vou fazer na latada, a minha ideia era deixar uns 5, 6, porque eu vou... As plantas estão afastadas mais ou menos uns 2 metros uma da outra, né? 2 metros, Sim. 3 metros. Sim, é assim, só que, como que eu falei, tu tem que ver o tanto de esporão que tu vai deixar para uma planta. Tu vai deixar numa planta de 1 ano 12 esporões de um lado e 12 do outro? Não existe. Tu tem que ver a carga vegetativa em relação à planta, porque se tu força muito, ela vai fazer o broto de 12 centímetros e vai ficar naquilo, ela não vai crescer. Então, a gente tem que entender como é que é a formação certa, né? Conforme tu vai evoluindo na planta, tu vai, ao longo dos anos, crescendo os esporões, né? Porque o método Simonite deixa isso, né, de crescimento na planta em si. Ela vai ficando maior e vai formando, né? A ideia inicial minha ali é deixar uns 2 para cada lado, ou 3 no máximo, né? E a partir dali ir formando até chegar a quantidade que eu desejo, né?
Não é a quantidade que tu deseja, e sim que a planta suporta. Porque tu tem que entender que a planta em si, ela vai suportar. Tem planta que suporta, tem planta que não suporta. Então, é o manejo em si que vai fazer. Porque cada planta é um indivíduo diferente, né? E para quem cultiva igual a nós em fundo de quintal é uma coisa. Agora, grandes produtores têm que padronizar tudo porque não tem isso de adaptar uma planta em si, né? Mas com o decorrer dos anos tu vai podendo adaptar. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta ou não? Dá para passar então para o manejo biodinâmico.